no meu Face ali, tá certo? Então, vamos aqui a mensagem dessa noite. Desperta, ó tu que dormes, é o título que eu coloquei, baseado na palavra que está escrita em Efésios, capítulo 5, versículo 14, que diz assim a palavra de Deus, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará, ou te esclarecerá, depende da versão, certo? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e amigas, essa mensagem eu coloquei aqui, desperta, ó tu que dormes, porque não só nesses dias, mas muito tempo, as pessoas estão como se estivessem no meio dos mortos. Já pensou se você estivesse lá deitado, lá dentro num cemitério? Que significa isso? Lá você está morto, também tá morto, porque você não tem contato com nada, com ninguém, é só morto. E aqui as pessoas que estão vivendo hoje um evangelho, elas vivem o evangelho morto. Porque qual é a novidade de vida que tem essas pessoas? Por favor, me digam. Não tem novidade de vida. Eu não encontro novidade de vida nas vidas dessas pessoas que estão dentro de um sistema. Porque elas estão mortas, elas estão como mortas, elas estão ali porque elas estão sendo... Aleluia, obrigado. Aqui pela a indicação aqui que a voz estava saindo meio longe, então vamos lá de novo. Desperta, ó tu que dormes, em Efésios 5,14. Diz ali, ó, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá ou te iluminará. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, eu vou repetindo aqui. Está na hora de você se acordar. Está na hora de você se despertar. Você está tendo uma vida religiosa, independente de nome da religião, que você está morto. Você não tem nada, você não adquire nada, você não consegue nada. Você é manipulado. Você é induzido a fazer algo que a carne diz, que o homem diz, que a mulher diz, e não aquilo que a palavra de Deus diz, não aquilo que Deus diz. Deus diz para ti nessa noite, para você que está me ouvindo aí, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Sabe, eu passei 28 anos dormindo entre os mortos. Faz 2 anos que Cristo me levantou, porque eu fiz menção, eu quis sair de entre os mortos. Tem pessoas que vivem no cemitério. Se você sair agora e dar uma volta em algum cemitério, você vai encontrar pessoas que até dormem lá, porque estão mortos, falando espiritualmente. São pessoas que estão tão acostumadas ou adaptadas no meio dos mortos, que se elas saírem, elas vão se sentir mal. E a Bíblia me mostra aqui, a palavra de Deus me mostra, levanta-te dentre os mortos que Cristo te esclarecerá. Mas que engraçado que, se você prestar atenção, Cristo vai te esclarecer se tu levantar de entre os mortos. Se tu não levantar, tu vai ficar aí. O sistema religioso tem te prendido, tu está morto. Tu está sendo seduzido, induzido e manipulado por tudo que eles dizem. Ou seja, você é um fantoche, que dizem, né, irmã? Eu estou pedindo auxílio para a irmã aqui. Fantoche, ou seja, tu é manipulado, vai para lá, faz aqui, faz aquilo outro, diz isso. Ou seja, alguém está te ordenando, te comandando, quando que a Bíblia diz que tu é livre. É Cristo que vai te conduzir. É o Espírito de Deus que vai te levar para um lado ou para o outro, e não a carne, e não o homem. 2 Coríntios 3, 7 e 8. 2 Coríntios, aleluia, está aqui. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz assim a Bíblia: e seu ministério, olha só, escute bem, e seu ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Olha só, como não será de maior glória um ministério do Espírito?
Se lá, naquela época da lei, então olha só, as pessoas estão vivendo a lei, gente. Lamentavelmente tem que se dizer a verdade aqui, e é verdade. As pessoas que estão no sistema, elas estão vivendo a lei, porque elas têm cumprimentos a serem seguidos, normas a serem seguidas. Mas, pastor, isso aí a gente tem que ser submisso, humilde, para obedecer à liderança. Não, você não está obedecendo à liderança, você está obedecendo uma norma da lei. Porque na lei eu era obrigado a tal coisa. Na lei eu tinha que dobrar o joelho. Na lei eu tinha que fazer campanha. Na lei eu tinha que ir ao monte. Na lei eu tenho que dar dízimo. O dízimo é da lei. Então as pessoas estão entre os mortos, porque elas estão sendo manipuladas e não se enxergam. E não enxergaram, não esclareceram nada. Não foi esclarecido. Quando se é esclarecido, a pessoa se acorda e vê: ah, mas eu estava fazendo isso aqui errado, não vou fazer mais. Eu estava indo no monte, agora não vou mais. Eu estava dando dízimo, agora não dou mais. Isso eu estou me referindo a mim, porque eu tenho a mente esclarecida hoje, confirmada na palavra do meu Deus. Eu não sou mais manipulado, ninguém me dá ordem. O único que me dá ordem e me manda é Deus, é Cristo. Não é líder. Líder já basta o meu patrão da empresa que eu trabalho, que ele lá tem que citar alguma coisa, tem que fazer, já basta ele. Agora mais um líder aí, religioso, para me manipular, para me mandar, me dar ordem, me tirar o que eu não tenho às vezes. Não, terminou, comigo não. E eu estou te alertando para te ver se tu te acorda, porque tu está dormindo, está cumprindo lei. Olha só o que a Bíblia ainda diz, vou ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 7 e 8. E se o ministério da morte gravado em letras, com letras em pedra, que era a lei, ser revestiu de glória, que o Moisés, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória no seu rosto, como não será ainda maior a glória do ministério do Espírito Santo? Que tremendo! O Espírito Santo é liberdade, gente. O Espírito Santo que quando Jesus disse: eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo, eu sou consolado. Para que você é preso? Eu sou abençoado, eu sou livre, eu não sou prisioneiro, eu estou acordado, não estou mais dormindo entre os mortos. Vamos aqui para Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 diz ali, ó: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Olha só, livro da lei. Lei era tudo, era maldito ali, ó, maldição, debaixo de maldição. Você quer cumprir a lei, cumpra ela a rigor. Sabe que na lei tinha 603 mandamentos. Qual é o homem, qual é o ser humano que vai obedecer 603 mandamentos e cumprir? Nenhum. E a Bíblia diz que se tu não cumprir todos, tu tá errado. Tu deixando um de fora, tu já tá errado. Se tu tá em pecado, tu tá na lei. Se tu tá na lei, tu tá na maldição. Debaixo da maldição, diz a Bíblia, não digo eu. Eu vou ler de novo, entenda. Quem tem mente iluminada vai entender. Agora, quem não entende é porque não tem a mente iluminada, lamentável, né? Mas vou repetir aqui, ó. Gálatas 3:10. Olha só. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Olha só, já diz a Bíblia, a própria palavra de Deus se esclarece, meus irmãos, mas em que vocês tinham um líder que ensinava que vocês tinham que ficar preso, que vocês tinham que estar morto. Por quê? Porque no momento que tu fica vivo, tu não fica mais entre os mortos. Quem é que vai gostar de estar lá no meio dos mortos no cemitério? Um exemplo. Tu te viu livre? Nunca mais. Eu particularmente, nunca gostei de cemitério, só fui lá para fazer ofício fúnebre na época que eu era do sistema religioso. Porque eu era da lei, eu era do mandamento. Agora não me conta comigo para entrar em lado nenhum dessas coisas no meio de morte. O que eu quero? A Bíblia diz, a própria Bíblia diz, Jesus falando, ele diz assim, ó: deixa os mortos cuidar dos mortos.
O que quero eu no meio de morto? Se o morto não tem vida, não tem espírito, não tem mais nada, é uma carne que vai apodrecer. A alma vai se dissipar. O que está salvo é o teu espírito, meu irmão, minha irmã. Fica atento sobre isso. O teu espírito, a tua alma já está salva. Tu nasceu depois da cruz é graça. Não, tem que ir debaixo da lei. Aceitar Jesus, salvar a alma. Não sei para onde vai essa alma salva aí. Porque na minha Bíblia não diz que a alma é sentimento, e o sentimento não vai estar lá no céu. 10, Gálatas 3:10. Olha só, agora vamos para Mateus 25. Nós vamos passear na Bíblia aqui para você entender. Mateus 25, versículo 55. Não, Mateus 25 está ali. 55, 56. Olha o que diz aqui, ó. Mateus 25. Estou procurando aqui, irmãos. Estou procurando aqui na minha Bíblia. Mateus capítulo 25, do 1 ao 5. Agora sim. Olha o que diz aqui, ó. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. Olha só. As nécias, a tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, preste bem atenção agora, e tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram, todas. Todos nós estávamos adormecidos, mas alguns se acordaram. Alguns tinham como escape, tinham saída. Aqui diz que 5 estavam preparadas, só que todos caíram no sono. Quantos de nós estávamos caídos no sono, adormecidos no meio dos mortos? Quantos de nós estávamos amarrados, atados em ordens de homem? Como é que se diz aqui? Em doutrinas que não tem na Bíblia. Foi o homem que inventou, foi o homem que criou a doutrina. A doutrina única que eu conheço é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas mandamentos de homem, isso aí nunca mais. Mas tem gente que gosta. E como tem? Eu tenho falado com muitas pessoas aí que elas são apaixonadas por seguirem campanhas e outras coisas a mais que não dá nem para falar muito aqui. Nada contra você quer seguir sendo escravo, sendo morto no meio dos mortos, fique. Eu não estou mandando ninguém sair, simplesmente eu estou esclarecendo para ti não ficar entre os mortos. Quantas pessoas foram abençoadas depois que saíram do sistema religioso? Porque deixaram de ser prisioneiro. Não tinham tempo para o marido, não tinham tempo para a esposa, não tinham tempo para os filhos, porque tinham que estar lá na campanha. Porque tinham que... Quantas famílias não comiam um X porque tinham que dar o 10%? E hoje, quando saíram disso aí, elas são felizes, elas vão e aproveitam e desfrutam e comem do bom e do melhor dessa terra, como diz a Bíblia. Porque deixaram de ser escravo, deixaram de dormir entre os mortos. Porque quem dorme entre os mortos é lei. Está na lei, está na obediência da lei. Eles enxergam tudo pela lei. Assim como eles enxergam o resplendor nas pessoas pela lei. Porque vejam bem que a Bíblia disse ali, ó, eles não podiam olhar para Moisés, porque Moisés veio com a tábua de pedra. Umas coisas de pedra que não tinham graça, não tinha fundamento, não tinha sentido. Quanto mais hoje, com o Espírito Santo nos esclarecendo na nossa mente, no nosso coração, as coisas claras, bem nítidas. Como é difícil das pessoas compreenderem e entenderem. E o evangelho que eles dizem é tão simples de ser pregado. Mas o homem cria algo. O ser humano cria algo para aprender. Porque quando eu pregava para prender as pessoas, para manter as pessoas ali. Mas hoje não. Hoje, independente de você querer ou não querer, eu prego a palavra. Tanto é que eu estava comentando aqui com a minha irmã que os grupos estão aumentando cada vez mais, estão pedindo grupos. Porque me pergunta, pastor Cláudio, onde fica a sua igreja? A minha igreja sou eu.
Tu é a igreja, tu somos a igreja. Nós temos que nos reunir para debatermos, conversarmos a palavra de Deus. É isso. Não uma coisa separada. Eu fico lá falando e todo mundo bem quietinho ouvindo e volta para casa do mesmo jeito. A palavra de Deus é para ser debatida, para ser conversada, dialogada, tirar questionamento, fazer questionamento, perguntar, tirar dúvida. Não, as pessoas estão aprisionadas e elas engolem e aceitam tudo que dizem, sem examinar a Bíblia. Como agora há pouco aí, uma pessoa, eu não vou citar nome nem nada, porque eu não sou tão, como é que eu vou dizer assim, ó, eu não sou também imaturo, né? Para estar citando o nome de pessoa, mas dá vontade de citar. Tem pessoas que me disseram assim: pastor, o senhor falou que não tem diabo, e Jesus foi conduzido no deserto, por que então? E aquele diabo que conduziu ele lá, eu tenho mencionado para muitas pessoas, e vou mencionar aqui, não está na mensagem esse assunto, mas vou mencionar. O diabo, irmão, vá buscar no dicionário o que quer dizer diabo. A palavra diabo é diabolos no grego, e que traduzida para o português, ela é opositor. Opositor que se opõe na tua mente. Não é um ser de colinha, de guampinha, que vem aí e te sopra uma coisa no ouvido, como o sistema religioso diz. Não é, não tem, não existe. O diabo que conduziu Jesus era a mente dele, era ele com a guerra da carne dele ali com o espírito, mas ele não podia dominar como Deus, porque ele estava como carne, ele estava igual a nós. É fácil de entender. Não, mas as pessoas querem porque querem que exista um diabo. As pessoas querem porque exista um Satanás, um demônio. Já até me falaram esses dias, um dia uma senhora disse: pastor, não, lá na minha igreja tem demônio, lá na minha igreja tem diabo. Só na sua que não tem. Eu digo, na minha não tem, nem vai ter, mas eu tenho esse diabo aí, que é o opositor. Ou você pensa que eu sou livre do opositor? O opositor está na minha mente, está na tua mente, está na nossa mente constantemente. Está sempre tentando se opor a alguma coisa que tu vai fazer. Isso aí é diabo. As pessoas têm tanto medo do diabo que eu estava num grupo uma vez aí, e ela disse: por favor, pastor, o senhor não fale a palavra diabo, que eu me arrepio todo. Mas como se fosse um ser. Imagina se existisse um diabo de colinha, de guampinha, as pessoas iam se enclausurar. Já não bastava a pandemia agora para encerrar as pessoas, elas iam se encerrar com medo do diabo, que não tem. Na minha Bíblia eu não encontrei o diabo, não encontrei mesmo. Não encontrei demônio na minha Bíblia, mas me apontaram uns aí. Tudo isso aí são manipulações de sistemas religiosos. Tudo isso aí são invenções de homens e de mulheres que querem manter umas pessoas presas. E as pessoas estão dormindo entre os mortos. Vamos aqui para Romanos 7. Romanos 7, já vou encerrar a mensagem, porque senão você não vai pegar direito aqui. Romanos capítulo 7, onde está na minha Bíblia? Aqui. Romanos 7, versículo do 7 ao 10. Olha só. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não seria eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, na lei, despertou, olha só o que diz a Bíblia, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Olha só, sem lei está morto o pecado, não tem pecado. Agora as religiões obrigam que tem que ter pecado. Elas me disseram para mim: tu está em pecado, tu está desviado, que também não tem na Bíblia. Desviado, tu está em pecado, tu deixou de fazer os compromissos lá da tua do teu local lá, para não ficar falando o nome aqui, e aí agora tu está em pecado. A Bíblia diz que, olha, porque sem lei está morto o pecado. Não tem lei, não tem pecado, diz a Bíblia. Sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri.
Porque a imposição de leis dentro de um sistema religioso me mantém morto, me mantém em pecado. Isso sim. Eu estava em pecado quando estava no sistema. Eu saí do sistema e não tenho mais pecado. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele abre os braços, eu vou repetir todos os sábados, eu acho. Quando ele abre os braços lá na cruz, o que ele disse? A palavra hebraica, tetelestai. Português, o que ele disse? Está consumado. Ou seja, não tem mais nada. Consumado. Consumado, a palavra consumado, terminou, não tem, não deve nada. É como se você tivesse uma promissória comigo e tivesse me devendo R$1.000. Aí você estava meu escravo, meu dependente, estava prisioneiro comigo. Aí de repente eu digo assim, traz aquela promissória lá, rasga ela em pedacinho. Ela existe ainda ou não? Não, não existe mais, então você não deve nada. Você é livre. Mas no sistema religioso, quem está dormindo entre os mortos, esses têm pecado, esses estão mortos, esses estão doentes, esses estão sofrendo, esses não têm paz, esses não têm alegria. Eu pergunto, quem é que dorme direito? Eu pergunto, quem é feliz? Eu pergunto, quem é que é próspero? Se tem que depender de campanha para ser próspero, tem que depender de algum mandamento de homens para adquirir alguma coisa. Será que é tão difícil de entender? Será que é tão difícil de abrir a mente nesse momento e compreender? E depois não, depois querem me atacar. Você vai perder tempo em me atacar aqui porque você não conhece a Bíblia. Eu tenho a Bíblia na minha mão aqui, ó. E não só uma Bíblia, eu tenho 3 Bíblias, 3 versões. Também tem a Torá. Se você quiser mais alguma coisa aí, eu descubro. Porque eu fico pensando, onde estão os bacharéis de teologia que ficam manipulando e mentindo e enganando? Ainda bem que tem uns quantos me assistindo aí. Ainda bem. Tem uns quantos aí que estão apavorados. Que agora, como é que eles vão fazer lá? Se eu estou esclarecendo a verdade aqui. Romanos ainda, vamos lá, 7:7. Romanos 7:7. Agora o 8. Mas o pecado, tomando ocasião do mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. A lei te matava. A lei é coisa que não se existe mais. Nós não temos que obedecer lei de homem. Lei da Bíblia também não, porque a lei da Bíblia é uma história que se contava, que acontecia, que fizeram. Esse dia me perguntaram, pastor, se o senhor vive só na graça, por que então que tem a Bíblia com o Antigo Testamento? O Antigo Testamento, inclusive, que ela vai até... Houve uma pequena discussão com as pessoas aí, ó, que não sabem que o Novo Testamento ele começa em Atos. Não é em Mateus, como muitos até chegaram a me mostrar uma folha branca no meio da Bíblia que diz Novo Testamento. Essa folha foi escrita por um homem qualquer aí que traduziu. E o Mateus, eu digo para vocês, se você não sabe, um testamento só é válido quando o testador está morto. E Jesus estava vivo em Mateus, Marcos, Lucas e João. Tanto é que lá em João ele foi ver o amigo dele que estava morto. Jesus está presente, como é que vai haver Novo Testamento? Será que é impossível de acreditar nisso? Será que é impossível de entender isso? E eu fico perguntando para os teólogos, que são um bacharel. Eu fiz teologia, mas e os bacharel que são maior ainda? Que não encontram isso? Eles encontram e eles conhecem e sabem, só que eles não podem falar. Porque se eles falarem, eles perdem a maioria. Sabe o que é manipulação? Eu tenho que manter sempre prisioneiro, porque se eu abrir as portas, as pessoas vão sair fora. Estou falando bem claro, para que você não venha depois querer me apontar alguma coisa aí. Obrigado pela participação da Rosângela Cavijo, a Cremilda, aqui o Paulo Dalla Costa, que um abraço aí, meu amigo Paulo, e Deus te abençoe. Tem mais gente aqui, o Dejanir Mello, um abraço, muito obrigado, Dejanir. Noema Ribeiro, um abração. Moisés Rodrigo e mais pessoas aí, ó, estão aparecendo, Edson Santos, né, e muitas outras aí. Muito obrigado pela tua participação. Eu estou esclarecendo aqui, ó, desperta, ó, tu que dormes, e Cristo vai te iluminar tua mente, vai te esclarecer.
Sai dessa mortandade, sai do meio disso aí. Quando eu digo sai, eu estou te orientando a não viver como morto, porque os mortos, eles estão mortos, não tem nada, não tem vida. É diferente de nós vivos. Eu sou vivo, eu tenho vida, eu sou alegre, sou feliz, eu tenho a prosperidade, eu tenho bênção na minha casa, eu tenho bênção na minha família. Agora os mortos que estão lá, não tem, é tristeza, é choro, é dor, é doença, vivem tudo doente. Tudo com um semblante caído. São pessoas que são mal-humoradas, são pessoas que não têm prazer em estar vivendo, porque elas não adquirem nada, não conseguem nada, e fazem campanha, e fazem campanha, e fazem campanha. E eu pergunto, o que vai adiantar fazer campanha? Mas pastor, eu tenho que fazer campanha de 7 dias para ganhar uma casa. Você vai fazer milhões de campanhas e não vai ganhar a casa. Você tem que botar na tua mente que tu pede para Cristo e obedece a palavra de Cristo, tu vai conseguir. Tudo que eu pedi para o meu Deus, eu consegui e tenho. Tenho testemunho vivo. Mas quando eu saí do sistema, quando eu saí da prisão, quando eu saí do meio dos mortos, eu me acordei, eu estava vivo e não sabia. Passei 28 anos dormindo lá no meio dos mortos. Passei 28 anos enganado e sendo ludibriado. Eu estava mencionando aqui com os irmãos aqui, que eu já vou parar aqui, ó. Se nesses 28 anos, preste bem atenção, vou encerrar. Nesses 28 anos que eu era do sistema, se eu juntasse todo aquele dinheiro de dízimo, eu tinha comprado casa e carro. Sabe o que é isso? Mas não, eu estava preso, eu estava morto. Achando que estava vivo, mas estava morto. É o tipo de um cego manipulado por outro cego. Ou até mesmo por um que não seja cego, mas o cego não sabe para onde está indo, porque quem está guiando ele é outra pessoa. Eu estava assim, eu era conduzido, induzido, seduzido por pessoas, e achava que estava abafando, achava que estava uma maravilha. Não, eu fui me acordar e fui viver a minha vida agora há 2 anos, eu e a minha casa, eu e a minha família, estamos vivendo uma novidade de vida que nós já era para ter vivido há muito tempo. Mas nós estávamos dormindo entre os mortos. E nada de querer que Cristo esclarecesse nada, porque quem estava esclarecendo quando eu estava lá era o homem, era ser humano. Agora não, agora é Cristo que me esclarece. Agora não tem ninguém que venha me esclarecer nada e me tirar nada. Agora é Cristo que domina na minha vida, e eu estou com Ele e Ele comigo. E a Bíblia diz que eu sou filho e Ele é meu pai. E o filho tem direito à herança, a herança que o pai tem. Mas quem está morto não tem herança. Quem está morto aí, ó. Quem é que está morto aí? Levanta a mão. Olha, todo mundo levantando a mão, todo mundo está morto. Espiritual. Quem é que está vivo? Poucos estão vivos. Porque quando tu fica vivo, a tua mente se esclarece, teus olhos se abrem e tu começa a enxergar. Tá certo, meus irmãos e minhas irmãs? Se você quiser um grupo na tua casa, entre em contato comigo que nós estamos aí avançando. Temos grupo. Isso aí, as pessoas perguntam onde que é a sua igreja. A minha igreja sou eu. Onde vocês então ficam pregando, coisas assim? Nós estamos fazendo grupo em vários bairros, em várias cidades, em vários lugares. É só querer e pedir, chamar e a gente vai. E lá a gente se reúne em grupos de tantas pessoas que cabem na casa ou no ambiente, e lá nós vamos cultuar, aprender a palavra, conhecer a palavra, debater a palavra. Todo mundo vai participar, não é só um. Lá não existe um líder. Agora chegou fulano, todo mundo é capaz de se render. Quando chega o líder ali, todo mundo se dobra e igual a... Mano, não posso falar aqui no rádio, né? Mas dá vontade de falar o nome das religiões. Porque eu fui de todas as religiões, aí eu entendo e sei e conheço. Tem que se render. Quando chegou o líder, todo mundo baixa a cabeça. Imagina. Quando Deus me deu liberdade e clareza, eu vou me render ao homem? Nunca mais! Nunca mais! Passa-se tudo que é tempo aqui, enquanto eu estiver vivo aqui, eu não me rendo mais ao homem. Obedeço ainda aos meus patrões lá, porque eles me pagam e eu tenho que obedecer até um certo ponto. Quando eu vejo que a coisa não tem fundamento nem base, não vem que não tem. Inclusive eu já disse para o meu líder lá, né? Um dia um líder queria que eu mentisse. Mas seu Cláudio é uma mentirinha bem pequenininha. Digo, meu irmão, tu quer mentir, mente tu, eu não.
Eu não sou perfeito, não sou melhor que ninguém, mas não vem me tirar de palhaço e de bobo aqui que não vai pegar. E disse pro meu chefe. Porque tem que entender que tem coisas que não tem fundamento. Tu não vai te render e tu não tá vivendo uma como é que se diz ali, um comunismo. Tá primeiro que tu é cristão. Cristão é livre. Segundo que tu vive num país democrático. Então é só alegria, gente. É só alegria. O povo dali da Meca Sul é só alegria, um abraço. Os meus colegas, o Silvano e lá ouviram, um abraço. Quem mais aqui? Todos os irmãos e irmãs que me assistem e que me ouvem. Flávio Guimarães, também um abraço, que Deus abençoe, Flávio. A Tuan, a Tauane, a Kendall, toda aquela minha família lá. Minha irmã Cleusa, quem mais? O Dario, o Rubem Nogueira em Rivera, a Celi Bope e Pedro Bope, enfim, pessoas em várias partes desse Brasil, em várias partes deste mundo, do mundo que nós vivemos, tem pessoas nos assistindo e elas todas estão aceitando essa palavra, porque essa palavra é a palavra da graça que Paulo prega aos gentios. Foi dada a ele a palavra da graça para ele pregar aos gentios, e nós somos gentios. Da cruz para cá, nós aceitamos a palavra da graça, não da lei. Quem está prisioneiro lá na lei ainda está lá atrás, está bem lá atrás. Eu não estou mais na lei, não estou mais prisioneiro, então estou na graça. Agora, se você que vive choramingando, vive mendigando, vive aí sem nada, não consegue nada, não abre nada, tudo está fechado, porque tu está na lei. Se tu tá na lei, tu tá em pecado. E se tu tá em pecado, meu irmão, tu tá morto. Diz a Bíblia. Tá certo? Estou sendo bem claro. Se você quer mais esclarecimento, entre em contato com o meu telefone. Depois aí, amanhã, por exemplo, amanhã eu estou em casa. Amanhã eu tendo o telefone aí de quem quiser me perguntar, o dialogar, saber alguma coisa, saber se existe o diabo, Satanás, demônio aí. Me ligue que eu explico para você, tá bom? Vou desligar a minha live. Muito obrigado pela tua atenção. E agora vamos permanecer aqui até as